Muito bem. É, Hoje o assunto é, de fato, óbvio, né? É feriado nos Estados Unidos, dia 4 de julho, né? Muito mais celebrado do que o 7 de setembro brasileiro. E eu quero iniciar com um artigo do professor Olavo de Carvalho, onde ele deixa bem claro ah, uma coisa que eu vejo, né? Muitas pessoas falando, agora tem o foro de Curitiba, o foro de Brasília, foro disso, foro daquilo. O pessoal querendo fazer como se fosse uma imitação, ainda que com boas intenções, né? Imitação do que seria o Foro de São Paulo, né? Essa organização criminosa ligada a narcotraficantes, feita por comunistas para poder tornar toda a América Latina comunista. E deixa eu até baixar aqui esse vídeo do Lula que resgataram, parece lá no... Aqui, Lula. Aqui, vou botar aqui para mostrar esse videozinho aqui para vocês. Um vídeo do Lula no Roda Viva, fumando o cigarrinho dele, etc. E o artigo do professor Olavo eu vou colocar antes desse vídeo do Lula, dada a importância desse texto do professor Olavo de Carvalho. Óbvio, né? O texto já fora escrito há anos atrás, né? 2011 é o texto. Então tá aqui o texto do professor Olavo, Democracia Normal e Patológica, parte 1. Eu quero mostrar para vocês só alguns trechos do texto. E é muito importante os termos médicos até que o professor utiliza aqui, né? Ele fala, a patologia depende da fisiologia. Não é possível saber se um órgão está doente quando não se tem ideia de como ele deveria funcionar normalmente. O mesmo princípio vigora na análise política. Não se pode falar de uma doença política na democracia quando não se tem uma ideia clara do que é uma democracia normal. E aqui eu quero que você faça uma pausa sobre esse texto do professor Olavo de Carvalho, e eu quero relembrar algo que eu já disse para os alunos, né, que tenho. Eu gosto de repetir esse exemplo ad nauseam, né, repetir mesmo, muitas vezes, porque isso esclarece cada vez mais, né? Pois bem, eu tinha um amigo que estava no seminário comigo. Ele não tinha dinheiro para voltar para a cidade dele. Eu estudava num lugar onde havia vários seminaristas de dioceses distintas. Nós estudávamos lá, que era o Seminário Maria Mater Ecclesia, em Itapecerica da Serra. Ele não tinha dinheiro para ir passar as férias na cidade dele, então ele acabou sem lugar para ir para passar as férias. E eu falei, vamos lá para casa. Minha mãe é daquelas que abre, todo mundo pode dormir no corredor, na cozinha. Enfim, mamãe era sempre teve, continua tendo um coração enorme. E o Joaquim então foi lá para casa. O Joaquim nunca tinha visto o mar, né? E pelo fato do Joaquim nunca ter visto o mar, ele tinha uma ideia do que seria o mar. Então ele sabia do sal grosso que a gente usa no churrasco. Se você botar na água, ele sabia mais ou menos o que seria uma água salgada. Ele sabia o que era uma grande dimensão de água por já ter visto alguns lagos, né, enormes. Ele sabia o que seria pisar com os pés na areia, tanto por causa da areia da obra, como a areia do rio, né? Uma praiazinha que se tem em algum rio. Então ele tinha a noção de praia dele, era um mosaico com pedaços que, na verdade, não eram pedaços do mar, mas eram pedaços que poderiam representar o mar. E veja, não é um mosaico feito de peças reais, mas um mosaico feito de peças que podem remeter-se àquela realidade chamada mar, aquela realidade chamada praia. Então Joaquim nunca tinha pisado no mar. Quando ele chega no mar pela primeira vez, e eu presenciei isso, eu me lembro dele todo feliz, falando, lá do outro lado é África. Eu falei, sim. E nós estávamos, então, vendo aquele momento de epifania, né, desse meu amigo, da primeira vez que ele viu o mar. Por quê? Porque algo parecido com aquele trecho de São Paulo, né? Hoje nós vemos como em espelho, então veremos face a face. O Joaquim, então, ele imediatamente, a mente dele, como a mente de qualquer pessoa, quando ela encontra com a realidade, com o fato concreto real,
ela abandona todos os mosaicos que a imaginação tinha construído. Abandonou todo o mosaico. Então, mesmo que fosse a água salgada como água que você bota sal grosso, todo aquele imaginário do Joaquim foi absolutamente não só apagado, mas substituído, esquecido e ignorado por completo. Porque agora o conjunto de informações que ele tem são aqueles que os sentidos dele encontram naquele momento que ele vai ver o mar pessoalmente. Puf, acabou. Então, o mesmo acontece com a liberdade, com a democracia, com a noção de país, de nação, etc. Você, ao encontrar sensorialmente, encontrar-se em um lugar livre, é aí que você se dá conta. Opa, eu morava na escravidão. Quando você vai, pela primeira vez, viver na democracia de fato, você fala assim, cara, eu era propriedade, né, da República Brasileira e não tinha imaginado que alguém poderia ser livre a esse ponto, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem negro negro que defende Black Lives Matter, tem branco racista, tem nazista, tem tem tudo, mas também pode ter o cristão, né, o evangélico, o católico, o mormon, pode ter o cara do voodoo, enfim, aqui é liberdade. Liberdade. Primeira emenda da Constituição americana. Então, se você nunca experimentou isso na vida, né, vai ficar um pouco complicado na sua cabeça como é que essa galera convive. Né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Mas, dito isso, agora a gente pode voltar ao texto do professor Olavo de Carvalho, porque se você acha que você já teve alguma experiência de liberdade e democracia de fato, mas isso não foi fora do Brasil, você está enganado. Se você nunca saiu do Brasil, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para te dar. Você ainda não sabe o que é experimentar por meio dos sentidos o que verdadeiramente vem a ser liberdade. E o texto, o professor continua. Não se pode falar de uma doença política da democracia quando não se tem uma ideia clara do que é uma democracia normal. Felizmente, para o estudioso, as democracias normais não somente existem, mas são mesmo as noções mais visíveis e influentes do mundo. Malgrado as forças patológicas que permanentemente as assaltam, desde dentro e desde fora, e malgrado a inabilidade com que por vezes se defendem, essas democracias ainda exibem uma vitalidade invejável. Ou seja, mesmo com tudo de mal que acontece, certas democracias estão com uma vitalidade absolutamente invejável. A Inglaterra e os Estados Unidos são as mais antigas. Alguns países escandinavos consolidaram-se como democracias normais desde a segunda metade do século XIX. A Alemanha, a Itália e a França, após várias tentativas falhadas, só conseguiram se estabilizar nessa condição após o término da Segunda Guerra Mundial. A democracia israelense nasceu junto com o próprio Estado de Israel, em 1947. As democracias normais, mais novas, são a Espanha, Portugal e alguns países do leste europeu, libertados do jugo comunista no começo dos anos 90. Material para estudo e comparação, portanto, não falta. Só um cretino ou alguém interessado em confundir propositalmente as coisas pode ignorar o que é normalidade democrática ou chamar por esse nome algo que não é nem democracia, nem muito menos normal. E o Brasil está repleto desses cretinos. Continuando o texto do professor Olavo. Que é, no período histórico nascido desde a Revolução Americana, uma democracia política normal no Ocidente. Se o conceito genérico de democracia, com aspas aqui, né, pode ser definido por traços meramente jurídico-formais, como a existência de uma ordem constitucional, partidos políticos, liberdade de imprensa, etc., a mera presença desses traços é comum às democracias saudáveis e às doentes. A normalidade do sistema democrático tende a ser aferida por diferenças substantivas que o mero formalismo não apreende. Ou seja, esse texto é de 2010, depois com o tempo o professor Olavo ficou cada vez mais simples, né?
Nesse texto aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, essa formalidade burocrática, ou seja, você ter cartório, você ter Constituição, você ter legislativo, você ter judiciário, etc. Nada disso é o que de fato divide uma democracia saudável com uma democracia que está doente, enferma. As duas terão isso. E se você olhar para a China tem tudo isso. Se você olhar para Cuba, Cuba também tem isso. Se você olhar para a Coreia do Norte, você também tem. Então, como é que a gente vai entender? Bem, a saúde de uma democracia e a doença de uma outra não se trata desses parâmetros formais, ou seja, você não vai fazer uma avaliação sobre essas duas democracias por meio de coisas aparentemente formais, né? Ou seja, o mero formalismo não vai adiantar de nada. Vamos continuar o texto. Normalidade democrática aí aqui vem o grande ponto que o professor Olavo vai nos dizer. E eu quero, inclusive, fazer uma introdução do texto do professor, não me sentindo, óbvio, jamais competente o suficiente para acrescentar alguma coisa que o Olavo diz, mas simplesmente para ajudar algumas pessoas que eu sei que têm dificuldade com textos. Bem, nesse texto, o Olavo faz algo que ele sempre gostou de fazer, para mim é a grande marca do professor Olavo de Carvalho, que é sair do signo verbal e ir direto para o referente. O que significa isso? Eu digo caneta, a palavra caneta, mas aponto para uma lapiseira. Não é caneta, para com isso. Né? Caneta é isso aqui. E aí eu vou lá e mostro para você no papel, escrevo e mostro, tá vendo? Caneta. Né? Que é assim que a gente faz com crianças. Infelizmente, o analfabetismo funcional hoje chegou a um nível tão alto, tão elevado, que a gente precisa dizer, não, ó, tá, tira a roupa. É isso, tem, ó, tá vendo aquele pênis lá? Nasceu com pênis? Tem útero, mulher, pênis, homem. Mas não, tem que ver o que ela se identifica. Né? Infelizmente, hoje, dizer que a grama é verde, você ganha até um status de pós-doc, talvez, sei lá, né? Em biologia. Mas é exatamente isso que o Olavo está fazendo. Vamos sair da discussão da palavra democracia e vamos ver o que é o operar da democracia de fato. Né? Quando você diz o que é o homem, é o que anda. Calma aí, de menor. Para tudo. Né? Eu quero entender de fato o que é o homem. Você está me dando o operar dele. Aqui o professor Olavo está dizendo, nós já entendemos o que é democracia, agora vamos entender o operar, para ver se a descrição do operar, do agir, né, num país democrático, vai bater com aquilo que você está estabelecendo como democracia. Voltemos ao texto. Normalidade democrática, né, eu acho que isso aqui deveria ser algo absolutamente compreensível para qualquer pessoa, mas vocês sabem que não é a concorrência efetiva, livre, aberta, legal e ordenada de duas ideologias que pretendem representar os melhores interesses da população. De um lado, a esquerda, que favorece o controle estatal da economia, a interferência ativa do governo em todos os setores da vida social, colocando o ideal igualitário acima de outras considerações de ordem moral, cultural, patriótica ou religiosa. De outro, ele botou esquerda entre aspas, tá? Depois eu explico por quê. A direita, entre aspas também, que favorece a liberdade de mercado, defende os direitos individuais e os poderes sociais intermediários contra a intervenção do Estado e coloca o patriotismo e os valores religiosos e culturais tradicionais acima de quaisquer projetos de reforma da sociedade. Ou seja, antes de a gente fazer qualquer tipo de mudança, é isso aqui que a gente vai ter que ter em consideração. Valores religiosos e culturais tradicionais, o próprio patriotismo, a ausência da intervenção do Estado, e aí sim a gente pode pensar em mudança. Representada por dois ou mais partidos e amparadas nos seus respectivos mentores intelectuais e órgãos de mídia, essas forças se alternam no governo conforme as favoreça o resultado de eleições livres e periódicas, de modo que os sucessos e fracassos de cada uma durante sua passagem pelo poder sejam mutuamente compensados e tudo concorra, no fim das contas, para o benefício da população. Entre a esquerda e a direita, entende-se toda uma zona indecisa de mesclagens e transigências que podem assumir a forma de partidos menores, independentes, ou consolidar-se como política permanente de concessões mútuas
entre as duas facções maiores. É o centro, com muitas aspas aqui, que se define precisamente por não ser nada além da própria forma geral do sistema indevidamente transmutada, às vezes, em arremedo de facção política. Como se numa partida de futebol o manual de instruções pretendesse ser um terceiro time em campo. Nas beiradas do quadro legítimo, florescendo em zonas fronteiriças entre a política e o crime, há os extremismos, de parte a parte. A extrema esquerda prega a submissão integral da sociedade a uma ideologia revolucionária personificada num partido-estado, a extinção completa dos valores morais e religiosos tradicionais, o igualitarismo forçado por meio de intervenção fiscal, judiciária e policial. A extrema-direita propõe a criminalização de toda a esquerda, a imposição da uniformidade moral e religiosa sob a bandeira de valores tradicionais, a transmutação de toda uma sociedade numa militância patriótica obediente e disciplinada. Não é o apelo à violência que define ostensivamente e, em primeira instância, os dois extremismos. Tanto um quanto o outro admitem alternar os meios violentos e pacíficos de luta conforme as exigências do momento, submetendo a frias considerações de mera oportunidade, com notável amoralismo e não sem uma ponta de orgulho maquiavélico, a escolha entre o morticínio e a sedução. Isso permite que forjem alianças alternadamente ou ao mesmo tempo com gangues de delinquentes e com partidos legítimos, às vezes desfrutando gostosamente de uma espécie de direito ao crime. Não é uma coincidência que, quando sobem ao poder, ou se apropriam de uma parte dele, ou os dois favorecem igualmente uma economia de intervenção estadista. Isso não se deve ao slogan de que os extremos se tocam, mas à simples razão de que nenhuma política de transformação forçada da sociedade se pode realizar sem o controle estatal da atividade econômica, pouco importando que seja imposto em nome do igualitarismo ou do nacionalismo, do futurismo utópico ou do tradicionalismo mais obstinado. Isso aqui que o professor Olavo está falando é tão preciso, que você vai encontrar muitas pessoas que são anticomunistas e que querem impor as suas boas vontades, né, os seus bons desejos, o seu amor patriótico, por meio do uso da força. Então não pense que só a esquerda quer o uso da força para poder implementar o seu poder. Quem quiser entender, então, qual seria uma outra opção de transformação, isso está lá no Locals, uma live que eu fiz exclusiva para os meus alunos. Voltando ao texto, o professor Olavo continua dizendo: por essa razão, ambos os extremismos são sempre inimigos da direita, mas da esquerda só de vez em quando. Vocês estão entendendo isso aqui? Por essa razão, ambos os extremismos são sempre inimigos da direita, e aqui não mais entre aspas, mas da esquerda só de vez em quando. A extrema esquerda só se distingue da esquerda por uma questão de grau ou de pressa relativa, pois ambas visam, em última instância, o mesmo objetivo. Já a extrema-direita e a direita, mesmo quando seus discursos convergem no tópico dos valores morais ou do anti-esquerdismo pragmático, acabam sempre se revelando incompatíveis em essência. É materialmente impossível praticar ao mesmo tempo a liberdade de mercado e o controle estatal da economia, a preservação dos direitos individuais e a militarização da sociedade. Isso é uma vantagem permanente a favor da esquerda. Alianças transnacionais da esquerda com a extrema esquerda sempre existiram, como a Internacional Comunista, o Popular Front, né, Frente Popular da França. Eu não sei falar em francês, tá? Isso aqui é Front Popular. Eu não sei falar, então não vou me atrever a falar em francês. E hoje, o Foro de São Paulo. Uma internacional de direita é uma impossibilidade pura e simples. Essa desvantagem da direita é compensada no campo econômico, em parte pela inviabilidade intrínseca
do estatismo integral, que obriga a esquerda a fazer periódicas concessões ao capitalismo. O texto é de 2011, eu tenho certeza que o professor Olavo até ele repensaria esse conceito aqui, até mesmo porque hoje a esquerda faz uso, e não só de concessões periódicas, mas hoje ela quase se confunde com os grandes capitais, né? Ou seja, os metas capitalistas. E aqui vem a coroa do artigo, que é o final. Embora essas noções sejam óbvias e facilmente comprováveis pela observação do que se passa no mundo, você não pode adquiri-las em nenhuma universidade brasileira, nem na leitura dos comentários políticos usuais, pois praticamente todo mundo que abre a boca para falar de política neste país, com exceções tão minguadas quanto inaudíveis, é a parte interessada e beneficiária da confusão geral, a começar pelos professores universitários e comentaristas de mídia. Vejam, ele está deixando claro aqui nesse artigo de 2011 que repetir o modelo americano é impossível. No segundo texto ele vai fazer isso, mas eu não vou aqui. Eu só quero instigar que vocês corram para ler esse texto do professor Olavo. O título é esse aqui. Subir aqui para ficar aparecendo o título. Democracia normal e patológica, parte 1, e tem a democracia normal e patológica, parte 2. E eu vejo o pessoal, né, tentando fazer esse tipo de foro de Curitiba, foro de Brasília, foro disso, foro daquilo, que é nada mais, nada menos do que você conhecer um grupo de samurais ou ninjas e no dia seguinte você comprar as mesmas roupas achando que está fazendo a mesma coisa, juntando um bando de retardado. Olha, você imitar aspectos absolutamente formais ali e de regrinhas ou de vamos juntar pessoas de países diferentes. Aí a gente está fazendo igual o Foro de São Paulo. Oh, pelo amor de Deus, meu Deus. Eu sinto tanta dó quando eu vejo isso, porque estão gastando energia com coisas assim que são absolutamente infrutíferas. Gente, isso não é efetivo, isso é loucura. Você querer criar alguma coisa paralela ao Foro de São Paulo para a direita, pode ser que seja possível. Não vou dizer que eu seja capaz de dizer que seria impossível. Agora, você querer, no minuto seguinte que você criou um grupelho de pessoas não, que está conversando, quem sabe a gente chega lá e tentar fazer alguma coisa que, como se fosse um antagônico a um grupo ligado a narcotráfico, organização criminosa, e coitadinhos, estão sempre se envolvendo com gente pobrezinha para um tipo, nunca vamos reunir aqui 10 bilionários, né? Não, nem isso, meu Deus, nem isso. Nem um riquinho ali para dizer assim, ó, pelo menos a gente tem um milionário aqui. Né? Nem isso. Os pobres coitados vão pedir doação para manter a porra do foro. Eu falei assim, meu Deus. Não entendem que isso não se faz dessa maneira. Se vocês ouvirem barulho de fogos, é por causa do 4 de julho. Não se esqueçam. E ao observar essas inúmeras iniciativas, eu sempre me pergunto, mas será que aquela frase do Olavo é tão difícil de entender? O brasileiro quer agir primeiro e ficar inteligente depois. Vou repetir. O brasileiro quer agir primeiro, ficar inteligente depois. É muito difícil entender isso, gente. Vocês, óbvio, que me acompanham, sabem que não é, né? Agora, para essa galera, né? E quando eu falo essa galera, é a classe falante. É quem tá aí fazendo live, é quem é assessor de político, deputado, senador, gente que está engajada em partido, candidato fracassado, candidato com êxito, etc. São esses que eu estou falando. Eu não estou falando de vocês que estão em casa, sofrendo, passando um pouco de almaçô, tentando pedir a Deus uma mínima frecha de luz para tentar entender, meu Deus do céu, o que pode acontecer com o Brasil a partir de agora. Eu estou falando, me dirigindo a essas pessoas. Essas pessoas, eu fico pensando, meu Deus do céu, ou o cara botou um canudo no cérebro e chupou, né? Ou realmente nós estamos muito mal da perna. Como é que alguém pode não sentar, não estudar, não querer compreender de fato as coisas, achar-se sábio, achar-se inteligente, achar-se entendedor do assunto e começar a fazer? Gente, imagina, você chega num hospital, aí de repente alguém salvou o seu tio.
Aí você viu os aspectos, assim, absolutamente aparentes e materiais da coisa. Aí no dia seguinte, uma pessoa precisa de ajuda, você fala, não, relaxa que eu já sei, me dá um jaleco branco, me dá o bisturi. Aí você tem que cortar aqui. Amiguinho, não. Você não vai correr para uma mesa de cirurgia porque você viu alguém fazendo cirurgia. Você tá maluco? É como eu me sinto, falando com as pessoas hoje, não vocês, né? Repito, esses políticos aí, que, assim, ao mesmo tempo que eu tenho compaixão, ao mesmo tempo que eu tenho dó, a vontade que dá é fazer, vai por amor, sabe? Chega e fala assim, acorda. Você ainda não entendeu que você tem que sentar o rabo e estudar sobre isso? Ah, não, que não dá mais tempo. Gente, eu escuto não dá mais tempo desde a primeira vez que eu me encontrei com um grupo de pessoas que queriam fazer alguma coisa pelo Brasil. E digo a vocês, desde as primeiras pessoas que eu encontrei até hoje, nenhuma delas conseguiu criar um jornal que ficou sendo o maior jornal da América Latina, foi divulgado pelo Trump e é perseguido pela Suprema Corte do Brasil, sendo protegido pela lei, pela Constituição americana, que continua falando e influenciando as pessoas do mundo todo. Então, assim, de alguma maneira, alguma coisa eu posso dizer que aprendi e sei fazer. Ninguém pode virar para mim e falar assim, ó, não, o Alan não conseguiu fazer um jornal foda. Ele não conseguiu reunir pessoas maravilhosas. Assim, você pode me achar um escroto, você pode me xingar, você pode achar o que você quiser, filhão. O que eu fiz com as pessoas maravilhosas que eu encontrei na minha vida é, de fato, a única coisa concreta que nós temos de direita que dá êxito. Óbvio, muitos antes de mim e junto comigo fizeram o mesmo. Eu não sou o único. Agora, a receita é a mesma. Teve êxito quem sentou o rabo na cadeira, estudou e quis fazer alguma coisa depois. Não é eu vou estudar enquanto eu estou fazendo. Aí não dá. Não dá. Não dá para poder estudar medicina enquanto você está abrindo um peito de alguém. Então, vendo isso tudo, imaginando o 4 de julho americano, o que eu gostaria muito de dizer para vocês hoje, nesse dia? A ausência de proporção que eu escuto da classe falante, ou seja, políticos, deputado, senador, vereador, prefeito, seja lá o que for, gente que está com o Instagram bombando, Twitter bombando, YouTube bombando, sei lá, alguém que está na classe falante, que consegue falar com um público maior, ou está dentro de uma estrutura, como a estrutura de um partido, um grande movimento, etc. Essas pessoas, entre elas, não é incomum que elas vejam o problema dos Estados Unidos e o problema do Brasil e virem e falam assim, os dois estão com gripe. Um tá morrendo de câncer e o outro tá com uma lesão grave na coxa direita. O cara fala que é a mesma coisa. Aí você pergunta, você já morou nos Estados Unidos? Não, mas não preciso. Legal. Entendi. Você quer dizer que nos Estados Unidos você tem os mesmíssimos problemas que você tem no Brasil? Ah, olha a Califórnia. Filhão, o Brasil é a Califórnia. Você tá de sacanagem, né? Os Estados Unidos está com um problema em um estado. Não um, né? Tem outros, né? Oregon, o estado de Washington, a própria Nova York. Mas a Califórnia está mais. Mas você tem outros estados que conseguem ficar absolutamente sadios. Não existe no Brasil um único estado que possa ser comparado com Texas e a Flórida, por um simples motivo. Eu nem estou mencionando Utah e tantos outros, tem muitos outros, mas por um simples motivo. A própria Constituição brasileira não permite que isso aconteça. O dinheiro de petróleo que sai do Rio de Janeiro tem que ser dividido com todo mundo no Brasil. O dinheiro do agronegócio do centro-oeste brasileiro, de todos aqueles estados do centro-oeste brasileiro, incluindo o norte de São Paulo, o norte do sudeste, uma parte de Minas e uma parte de São Paulo, aquilo ali é distribuído para todo mundo. Nenhum estado brasileiro pode enriquecer-se com o fruto do seu próprio trabalho. Seja ele turismo, seja ele agronegócio, seja ele o que for. No Brasil você não pode nem fazer como fizeram os americanos. Vamos pegar aqui, ó, jogar, botar jogo de azar e puta para ver se leva a galera pro oeste. Nem isso no Brasil pode ser feito.
Mas acontece. Mas não legalmente. E a estrutura em si da própria Constituição brasileira, ela já faz com que o brasileiro fique absolutamente de mãos atadas